ou libertadores, ele vai nos mostrar uma série de situações em que Deus levantou homens e uma mulher, né? Nós temos lá a Débora, que é uma das juízas, para usados por Deus libertarem seu povo do sofrimento, da escravidão. O fato é que depois da morte de Josué e da morte daquela geração que sucede Josué, surge uma nova geração, e essa nova geração, apesar dela ter informações sobre Deus, sobre a palavra de Deus, ela é uma nova geração que não tem fundamento, e rapidamente ela se perde, ela se corrompe. E isso vai acontecer ao longo da história do livro de Juízes. Eles se afastam do Senhor, eles escolhem andar seus próprios caminhos conforme a sua própria vontade, e então vem o sofrimento. Muitas vezes o sofrimento na nossa vida é causado por nós mesmos, é fruto das nossas próprias escolhas. Nem sempre, mas muitas vezes o sofrimento ele é causado por nós mesmos. É aquela escolha que eu fiz e eu não consultei a Deus antes. E aí agora eu tenho que lidar com as consequências daquele fato que está sobre a minha vida, sobre a minha trajetória, sobre a minha caminhada. E isso vai acontecer sistematicamente no livro de Juízes. Então Deus, que é um Deus de grande misericórdia, que ouve a oração do seu povo, quando o povo começa a estar em aflição, sofrimento, Deus ouve a oração e Deus levanta um homem, Deus levanta uma mulher, no caso de Débora, para que guie o seu povo, conceda ao seu povo a libertação daquela nação estrangeira que lhe oprimia, e o seu povo possa ter uma vida mais sossegada, mais tranquila, de mais paz. E essa paz vai durar enquanto o povo continuar fiel ao Senhor, porque depois da morte dos juízes, geralmente a geração seguinte se corrompia, e aí novamente todo o processo acontecia. O povo abandonava o Senhor, os inimigos tomavam conta deles, o sofrimento vinha, e eles buscavam socorro de Deus, Deus enviava um libertador, e aí eles se voltavam para o Senhor. Até que em determinado momento nós temos um dos libertadores que ele parece demais com o seu próprio povo, Sansão. Sansão é um dos juízes de Israel, mas ele parece tanto com o povo. Ele é um homem que é separado por Deus e para a glória de Deus desde o início da sua história. Mas Sansão escolhe se casar de uma forma diferente daquilo que Deus tinha planejado para ele. Sansão escolhe não seguir aquilo que Deus tinha estabelecido, ouvir a orientação de pai e mãe. Sansão escolhe o seu caminho, e o seu caminho lhe traz consequências amargas ao longo de toda a sua história. Mas Deus usa Sansão durante a sua história, e Sansão é um dos grandes juízes da história de Israel, apesar de seus defeitos, de suas dificuldades, dos seus sofrimentos. Ele é usado poderosamente por Deus. Gideão é um outro grande nome, é um outro grande juiz. E o que é que acontece aqui nessa história? O povo de Deus tinha abandonado mais uma vez o Senhor. O povo de Deus estava seguindo o seu caminho, fazendo o que queriam, tomando as suas decisões. Eles começaram a adorar ídolos. Meus irmãos, às vezes eu fico pensando, se nós dentro das igrejas evangélicas não estamos adorando ídolos. Sinceramente, meus irmãos, eu muitas vezes fico pensativo, será que nós não estamos nos tornando idólatras dentro de um templo, sem precisar da imagem? Porque a gente geralmente vincula a idolatria à imagem, né, de escultura. Então a gente pensa assim, o idólatra é a pessoa que está cultuando uma imagem de escultura, aquela imagem materializada. Mas me parece que às vezes a gente tem um tipo de idolatria mais sofisticado. Porque o que é a imagem? A imagem é algo que é construído pelo ser humano para ser adorado. Então o ser humano faz um objeto, né? Como Isaías vai nos descrever, pega um pedaço de madeira, dá uma determinada forma àquele pedaço de madeira e cultua aquele negócio. Muitas vezes nós pegamos um Deus que nós imaginamos e nós começamos a adorá-lo.
Quantas vezes, meus irmãos, a gente está falando sobre alguma coisa da Bíblia e alguém nas nossas igrejas se sente incomodado com aquilo ali? Por quê? Porque aquilo que a gente está falando é diferente do Deus que aquela pessoa tem como seu Deus. Ou muitas vezes está dentro de uma igreja evangélica, mas é um idólatra. Porque ele não adora o Deus da palavra, ele adora o Deus que ele criou na imaginação dele, que age de acordo com as ideias dele. Nós muitas vezes estamos fazendo isso dentro das nossas igrejas evangélicas. Nós criamos uma imagem de um Jesus, e desculpe as expressões, mas é uma espécie de Jesus hippie, né? E sufista, é paz e amor, tudo tranquilo. E aí quando você vai olhar o Jesus da Bíblia, e você vai ver que é um Jesus amoroso, mas também rigoroso. Aliás, quando a gente está lendo o Apocalipse, determinado momento de Apocalipse, os homens da terra gritam: ai de nós, porque é vindo sobre nós a ira do Cordeiro. Sabe, essa ira a gente não... Um dia eu estava pregando na igreja e eu vi que quase um irmão cai da cadeira quando eu disse que, diferente do que geralmente a gente ouve, porque geralmente diz assim: inferno, o que é inferno? É uma moda que surgiu, né? Inferno é um lugar onde Deus não está. A Bíblia diz que o inferno é um inferno porque Deus lá está. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia afirma em Apocalipse que Jesus governa pessoalmente o inferno. Meus irmãos, quando a gente tem essa imagem de Deus e de Jesus na nossa sociedade, a gente vai dizer: não, peraí, eu não quero essa imagem. Esse não é o Jesus que eu conheço. Talvez não seja, talvez você sem querer seja um idólatra. Mas esse é o Jesus da palavra. E o problema nosso muitas vezes é que nós temos nos afastado da palavra, da imagem do Senhor, daquilo que Ele nos deixou. A Bíblia foi deixada para que a gente pudesse conhecer a Deus. A Bíblia não existe para que eu confirme as minhas ideias sobre Deus. A Bíblia existe para que Deus me mostre quem Ele é. E meus irmãos, muitas vezes quem Deus é será muito diferente daquilo que eu imagino, daquilo que eu penso. Quantas vezes a gente está lendo a Bíblia e a gente toma um susto: mas peraí, como assim? Eu não sei se você já teve experiências dessa natureza, mas às vezes eu leio um texto que eu já li tantas e tantas e tantas vezes, e de repente eu tomo um susto, porque o texto significa uma coisa que eu nunca percebi. Há ali uma palavra que eu nunca tinha lido. Eu não sei se você já teve. É aquela palavrinha que eu nunca vi, mas por obra do Espírito Santo agora os meus olhos estão sendo abertos e eu estou vendo. Ela muda tudo no texto. Ela muda todo o contexto daquele texto. Quando a gente vai para Provérbios, se eu não me engano 29, 18, o escritor de Provérbios vai nos dizer o seguinte: não havendo visão, o povo se corrompe, mas aqueles que guardam a lei do Senhor, esses são alegres, esses são felizes. Nós precisamos de uma visão verdadeira de Deus, baseada na palavra de Deus, para que nós possamos realmente recomeçar, meus irmãos. O que muitas vezes nos falta, enquanto povo de Deus, enquanto igreja de Deus, é basearmos as nossas convicções na palavra de Deus. Eu fico lendo, e quantas vezes eu já li e eu já refleti sobre Pedro, que está deixando Jesus ali ensinar no seu barco, mas que está vindo da sua experiência de fracasso na pesca. Talvez para mim e para você seja tranquilo ir pescar e voltar sem resultados, mas Pedro era pescador profissional. Eu já saí com alguns pescadores profissionais, é muito bom, porque ele sabe onde o peixe está e a hora em que o peixe está. Então você vai tranquilo, você vai para pegar o peixe, você não vai para arriscar. Você está com um profissional. Pedro era um profissional, ele vivia disso. Durante toda a noite Pedro tentou pegar peixe. Era a noite certa, era o lugar certo, era o jeito certo. Nada deu certo. E Pedro volta com a sua frustração, mas ele está conversando com Jesus. Ele está vendo Jesus.
Ele está ouvindo os ensinos de Jesus. Ele já tinha tido alguma experiência com esse Jesus. E agora Jesus termina a sua pregação e olha para Pedro e diz bem assim: vamos pescar? Pedro, volta lá para pescar. O horário já tinha passado, meu irmão. Pescador só volta para a terra quando o horário da pesca acabou. Aí Pedro olha para Jesus e diz bem assim: Senhor, durante a noite toda nós tentamos, usamos da nossa habilidade, da nossa experiência, da nossa capacidade. Diferente de muitos de nós pastores, diferente de muitos de nós crentes, Pedro não se firmou na sua experiência. Pedro diz: mas sob a tua palavra nós iremos lançar as redes. E o sucesso da pesca não é por causa da experiência ou da habilidade de Pedro, mas é porque ele teve uma visão do Senhor e ele ouviu a voz do Senhor. Nós estamos aqui diante de um povo que esqueceu do Senhor, que perdeu a imagem do Senhor, que eles têm apenas alguns vestígios de quem era o Senhor. E agora Gideão tem esse encontro com o Senhor, e ele tem esse encontro com esse Deus da palavra que nós estamos aqui ouvindo. E nesse encontro com o Senhor, Gideão recebe um impacto daquilo que Deus lhe fala. É muito interessante porque na primeira noite eu falei que para que nós possamos recomeçar, nós precisamos fazer algumas coisas. Eu não sei se você lembra, mas nós precisamos de perguntas corretas, feitas às pessoas certas, e nós precisamos das respostas certas, para que nós tenhamos consciência do lugar onde nós estamos. Gideão não precisava disso. Gideão sabia as respostas do lugar onde ele estava. E quando Deus aparece, o que surpreende é que Deus vê em Gideão coisas que Gideão não sabe que existem nele. Ele sabe qual é a situação, ele sabe quem ele é. Meu irmão e minha irmã, parece até uma ironia de Deus. Deus gosta de fazer ironia com a gente. Deus gosta de brincar com a gente. Deus gosta de nos desafiar. Gideão estava dando um jeitinho de esconder algumas coisas, para que aqueles que vinham possuir todos os bens produzidos ao longo do período de plantação não levassem tudo. Ele está trabalhando de noite escondido para esconder um pouquinho, para não morrer de fome. E essa não me parece a atitude de um homem valente que está disposto a brigar e a lutar e a defender nada. A melhor das hipóteses, o cidadão um pouquinho malandro, sabe que vai perder. De vez em quando a gente conhece gente que é assim, né? Eu tinha um amigo que ele tinha uma carteira do ladrão e a carteira dele, né? A dele ficava por dentro e a do ladrão ficava por fora, com R$5 sempre, para não correr risco. Então o Gideão era mais ou menos isso. Ele estava ali guardando um pouquinho dele para deixar o resto. Isso não parece a atitude de um homem valente, valoroso, corajoso. Mas Deus olha para Gideão e diz bem assim: homem valente. Deus vê em você coisas que você ainda não consegue ver. Ele é o Deus criador de todas as coisas. Ele te fez. Ele enxerga em você o que você não enxerga. Você não sabe, nós não sabemos. Gideão ainda não sabia, mas lá no final da história ele realmente se provaria um homem de grande coragem. Porque eu vou te falar, juntar 300 homens, descer para um campo de batalha onde os inimigos parecem areia, onde é uma multidão incontável, você tem que ser realmente muito corajoso, muito valente. Gideão estava pronto a ouvir a voz do Senhor, não sem consciência da sua realidade, de quem ele era, de onde ele estava, de onde estava o seu povo. Quando o Senhor lhe aparece, a primeira coisa que ele faz é lamentar a situação em que eles estavam. Para a gente poder recomeçar, a gente tem que saber onde nós estamos, mas a gente tem que estar com o ouvido atento para ouvir qual é a direção de Deus. O que é que Deus está falando para nós, sobre as nossas experiências, sobre a nossa caminhada. Gideão está atento ao que Deus está falando. Uma coisa me chama a atenção aqui: Gideão não questiona se Deus pode fazer, era um homem de fé. Gideão questiona se é Deus.
A dúvida de Gideão é se a voz que ele está ouvindo é realmente a voz de Deus, porque o Deus que Gideão conhecia era de histórias do passado. Onde está o Senhor que livrou o nosso povo, que fez as maravilhas do Egito, que nos trouxe aqui? Nós estamos desamparados. Ele não conhecia se era realmente o Senhor, mas ele acreditava que se fosse de fato o Senhor podia fazer. Não há um questionamento se o Senhor pode ou não fazer. O questionamento é realmente o Senhor que está falando comigo? É realmente a voz do Senhor? E tem uma lição aqui, porque muitas vezes o inimigo tenta nos desviar do percurso e do caminho, e nós precisamos começar ouvindo a voz de Deus, e somente a voz de Deus. E meus irmãos, Deus não muda de ideia. A Bíblia trata desse tema, de um Deus que não muda de ideias. Deus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. A sua palavra, ela dura para todos sempre. Nossa sociedade antigamente, a gente ouve falar de que as pessoas, eu cheguei a ver isso no interior, o pessoal chegava ali para comprar às vezes gado, dizia bem assim: ó, eu pago com 30, 60, 90 dias, pronto, está resolvido, está pago, leva. Não tinha um documento, não tinha nada. Teve alguém dizendo que ia fazer. Eu cheguei a ver isso na minha infância. E aí daqui a pouco o camarada chegava com um caminhão, levava os bois todos de alguém. Eu falei: rapaz, negócio interessante. Tem gente que fala do negócio do fio de bigode. Complicado é se o camarada não tivesse bigode, né? Mas tem a história do fio de bigode. Mas parece que a nossa palavra, ela foi perdendo um pouquinho do valor. E aí a gente começou a criar mais dificuldade. A gente criou a necessidade de um papel, um documento, para garantir que o compromisso vai ser honrado. Às vezes, mesmo assinando um documento, assumindo um compromisso, a gente muda de ideia no meio do caminho. Crente, cuidado, muito cuidado, sabe? Às vezes a gente faz um contrato, daqui a pouco a gente diz que mudou de ideia, que o contrato é ruim, etc, etc. Porque você não decidiu, não pensou isso antes de você assinar aquele compromisso. A palavra de Deus diz que bem-aventurado é um homem que, depois de ter voltado, ainda com prejuízo, mantém a sua palavra. Você já parou para pensar que às vezes a nossa palavra não vale muita coisa? Aí a gente cria a necessidade de botar as testemunhas para assinar junto, e a gente vai criando uma série de mecanismos, mas parece que a nossa palavra vale cada vez menos, ela dura cada vez menos. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com uma pessoa, um pastor, e a gente tinha feito um acerto, uma conversa, um acerto. Quando a gente começou a conversar, ele olhou para mim e fez bem assim: mas você tem isso escrito em algum lugar? Meus irmãos, quando eu ouvi aquilo daquele pastor, eu respirei fundo, eu fiz: não tenho escrito, porque eu pensei que a sua palavra bastava. Às vezes a nossa palavra não basta. Mas a palavra de Deus, ela não muda. Deus continua sendo o mesmo. Aquilo que Deus fala que vai fazer, Ele faz. Deus disse a Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. De ti farei uma grande nação. Tem uma promessa para Abraão. Deus promete um filho para Abraão. E eu acompanhei ali, eu já fiz esse estudo do tempo que leva algumas figuras bíblicas entre o dia que Deus fala e o dia que Deus cumpre o que fala, né? No caso de Abraão, levam 25 anos de quando Deus disse que Abraão ia ser pai de um filho até o nascimento de Isaac. 25 anos. E a Bíblia vai nos dizer que Abraão creu contra toda forma de esperança para vir a ser pai de uma grande multidão. Isaac veio depois de 25 anos, quando não havia mais esperança, porque Deus cumpre a sua palavra. Deus deu uma visão a José. José era um garoto, 17 anos, a Bíblia nos registra. José lideraria a sua casa, até os pais se curvariam diante dele. Em outras palavras, ele estaria liderando toda a sua família.
E aí a gente vai olhar a história, parece que tudo está acontecendo ao contrário. Porque como é que ele vai liderar e de repente ele é vendido como escravo? Ser escravo não era ruim o suficiente, então ele vai para a cadeia. Aí na cadeia surge uma oportunidade. José era uma boa pessoa, dedicado, inteligente. Ele não perde a oportunidade. 2 homens diretamente ligados a Faraó vão presos. Os 2 vão presos com um sonho, e José revela o significado do sonho. E José diz assim, ó: não te esqueças de mim quando fores restituído ao reino. Só que aquele homem que recebe a revelação do seu sonho por José se esquece de José. Mais 2 anos se passam. Meus irmãos, a gente vai olhando assim, parece que Deus falou hoje, amanhã aconteceu. Não é bem assim não. Mais 2 anos se passam. E aí o texto bíblico nos mostra que Faraó tem um sonho. Aí Deus lembra aquele homem de José. Porque os homens até te esquecem, mas Deus continua com tudo sob controle. Talvez os homens não saibam o seu endereço, mas Deus sabe onde você mora. E aí aquele homem lembra-se de José e diz assim: olha, eu tenho alguém que pode interpretar o seu sonho, porque eu tive uma experiência quando eu fui preso, ele interpretou o meu sonho. E aí a Bíblia nos mostra quando é que José se torna governante do Egito. Ele ainda não está liderando a casa dos seus pais, mas agora ele é o segundo do reinado. Futuramente isso vai acontecer. Sabe quantos anos José tinha? O texto bíblico diz 30 anos, 17 a 30 anos, 13 anos de sofrimento, 13 anos descendo ladeira abaixo, até que Deus chega ao tempo de cumprir aquilo que Ele disse que ia fazer. Porque Deus não está preso às nossas circunstâncias. Deus não está preso, e Ele usa de meios extraordinários. E Gideão sabia, apesar de não conhecer profundamente Deus, ele sabia, porque ele ouviu sobre Deus, ele aprendeu sobre Deus. Apesar da realidade dele, ele sabia que se ele estivesse diante de Deus, e se aquela palavra viesse realmente de Deus, as coisas iam mudar. Porque Deus tem palavra e Ele cumpre a sua palavra. Então, meu irmão, para recomeçar, a gente precisa estar disponível a ouvir a voz de Deus. A gente precisa ter essa visão de Deus, e nesta visão de Deus ouvir a voz dele. Mas nós precisamos verificar pelas Escrituras para ver se é realmente Deus que está falando conosco. Porque o inimigo, ele se disfarça de várias maneiras, e ele tenta muitas vezes nos enganar. Primeira pregação, a gente trabalhou com o livro de Neemias. Acontece um negócio muito interessante em Neemias. Quando Neemias começa a obra, o inimigo furioso tenta fazer a obra parar. E ele tenta fazer da maneira que ele costuma fazer, né? Desacredita o povo. Você já recebeu uma promessa de Deus e alguém tentou te fazer desacreditar? Não se preocupe não. Satanás está fazendo o trabalho dele, porque ele não deixa de cumprir a missão dele. Ele tenta fazer você não acreditar. Diz assim: quem é esse povo para reconstruir a cidade de Jerusalém? Tenta desacreditar, não consegue desacreditar. Aí começam as ameaças. Olha, nós vamos fazer, não consegue com as ameaças. Aí começam as calúnias. Bem-aventurados sois vós, quando mentindo vos injuriarem, disserem todos o mal contra vós, regozijai-vos, alegrai-vos, grande é o vosso galardão. Lembram? Tem crente que quando é caluniado se sente mal. Você devia ficar feliz, né? Apesar de ser batista, eu aprendi que batista também dá glória a Deus. Dá um glória a Deus, Senhor, obrigado. Eu estou sendo caluniado. O Senhor está me dizendo na sua palavra que quando eu sou caluniado, isso significa que eu estou entrando na qualidade dos profetas, né? Porque assim fizeram os pais aos profetas que vieram antes de vós. Estou sendo caluniado pelo Evangelho. Glória ao nome do Senhor. Não é para se entristecer, não é para se alegrar. Às vezes Deus nos dá algumas experiências e a gente precisa aprender de acordo com a Bíblia.
Tem muito crente aí lamentando e reclamando. Quando Pedro vai preso, ele volta vibrando. Nós fomos presos por causa do Senhor. Há um sinal aqui, nós fazemos parte da elite escolhida por Deus. É um sinal para a eternidade, meus irmãos. Ser caluniado, sofrer, é um sinal para a eternidade, não deve se alegrar. Neemias é caluniado, mas ele não pode parar. Os adversários chamam ele para um almoço, para uma conversa, ele não pode parar. Aí eles têm uma ideia, porque o diabo ele ataca de fora, mas não se engane, ele também está dentro das igrejas, ele ataca do lado de dentro. Pastor, o senhor não está falando, não, lá na igreja o diabo não entra, então Jesus está errado. Porque Jesus ensinou que o diabo sempre está botando suas sementinhas no meio do povo de Deus. Jesus ensinou isso de várias maneiras nas parábolas. Aliás, as estatísticas das parábolas de Jesus, elas batem entre 50 a 50 e entre, presta atenção, 60 a 30. Não há 100%, infelizmente. Eu tenho orado a Deus, Senhor, pelo menos aqui na igreja 100%. Vamos levar esse povo para o céu, vamos arrastar, até se for arrastar, passar de raspão. O importante é chegar lá, Senhor. Mas eu sei que as estatísticas não são favoráveis, biblicamente falando. Então, meu irmão, eu e você precisamos estar atentos como está a nossa vida espiritual. Eles tentam distrair Neemias, não dá certo. Aí vem uma ideia, aparece um profeta. Quantas vezes, hein? Às vezes até no nosso dia a dia aparecem os profetas. E aí aquele profeta aparece e ele diz bem assim: Neemias, o Senhor me mostrou, vão matar você hoje, vamos correr para dentro do santuário. O que é que Neemias faz? Neemias lembra da Bíblia. Quem é que pode entrar no santuário, meus irmãos? Santuário, santíssimo lugar, somente o sumo sacerdote. Somente quem faz parte da linhagem sacerdotal, descendentes de Arão, podem entrar naquele lugar. Aí Neemias diz bem assim: como é que um homem como eu, Neemias não fazia parte da tribo sacerdotal, pode entrar na casa do Senhor, neste lugar, e ser encontrado puro? É melhor você ir para a cova do leão sendo certo, do que você entrar no santuário sendo errado. Daniel, por fidelidade a Deus, desceu à cova dos leões. O rei Uzá, querendo tomar para si uma posição que era sacerdotal, entrou no santíssimo lugar. Daniel, durante toda a noite, ele pôde dizer a Dario no dia seguinte: o Senhor não encontrou em mim maldade, por isso ele fechou a boca dos leões. Viu, o seu anjo fechou. Mas Uzá, enquanto ele estava lá tentando tomar a posição que era dos sacerdotes, a lepra tomou conta do corpo dele, ele teve que ser expulso. Um rei bom, um rei que fez o povo se voltar para Deus, mas que quis fazer algo contrário ao ensinamento da palavra de Deus. Aí Neemias faz assim, lição para nós. Peraí, a palavra de Deus me ensina um negócio. Como é que esse profeta está tendo esse tipo de visão aqui? Então soube eu que não era o Senhor, mas que aquele homem tinha sido corrompido para me levar a pecar. Ó Senhor, lembra-te também disso. Ter uma visão de Deus, ouvindo a voz de Deus, mas a gente precisa saber se é realmente Deus que está falando conosco, ou se não é a nossa emoção, se passa no critério da palavra de Deus, ou se apenas é parte da nossa experiência. A gente precisa olhar o que a palavra de Deus diz, não apenas aquilo que as nossas emoções querem. Os irmãos sentiram que hoje a gente vai esticar um pouco, tá bom? Vamos lá, amém? Amém. Aí Gideão continua.
Ele está percebendo um pouquinho que ele está diante de um homem de Deus. Ele vai fazer, eu vou preparar algumas coisas lá, e ele traz os alimentos, e agora ele recebe uma ordem: olha, não vai ser do jeito que você está imaginando, mas faz desse jeito aqui. E aqui outra coisa, uma visão de Deus, ela nem sempre vai seguir os nossos métodos, ou melhor, ela nunca será de acordo com os nossos métodos. Nós precisamos estar atentos à direção de Deus. Nós precisamos estar atentos à voz do Senhor e aos métodos do Senhor. Pedro, vai lá no lugar onde as águas são mais fundas, lança a rede. Às vezes a gente pensa que é porque precisava de profundidade para pegar os peixes. Não, é que precisava de profundidade para a quantidade de peixes que o Senhor estava mandando. O método, Pedro, é um método que talvez você ache que não dá certo, mas vai dar certo, porque sou eu que estou mandando. Quando nós estamos ouvindo e obedecendo a voz de Deus, vai dar certo, meu irmão. Amém. Não tem como dar errado quando você está obedecendo a voz de Deus. Amém. A gente precisa aprender a fazer isso, porque muitas vezes Deus nos dá uma direção. Ele nos diz: vamos recomeçar por aqui, vamos fazer desse jeito. Aí eu e você estamos com aquela direção, com aquela palavra de Deus, mas a gente já tem algumas experiências, e aí a gente tem uma ideia: talvez seja melhor fazer desse jeito. Talvez a gente procure os especialistas deles e nos digam: olha, isso aqui não dá certo. Mas, meu irmão, se Deus te deu a visão, faz do jeito que Deus está mandando fazer. Recomeça ouvindo a voz de Deus. Deixa os homens falarem, eles sempre irão falar. A gente lá na igreja tem uma estrutura de ministérios, né? 5 ministros, eles são indicados, e todos os departamentos estão ali dentro dos ministérios. E a gente tem sempre reuniões com eles. E as reuniões são para eu puxar um pouquinho as cordas. O pastor tem que fazer esse papel, né, de puxar um pouquinho as cordas. E um dia eu estava conversando com um irmão seminarista, estava iniciando ali, e aí ele veio falar comigo: ah, pastor, mas às vezes a gente quer fazer, mas o pessoal reclama, não sei o que. Eu falei assim: meu irmão, presta atenção. Eu vi a irmã Gal aqui, eu lembrei disso quando ela falou: se você não fizer nada, as pessoas vão reclamar porque você não fez nada. Se você fizer alguma coisa de um jeito, as pessoas vão reclamar porque você fez alguma coisa de um jeito. Se você fizer alguma coisa de outro jeito, as pessoas vão reclamar porque você fez alguma coisa de outro jeito. Então faz o seguinte: faz alguma coisa. Deixa as pessoas falarem, mas faz o que tem que ser feito. Pergunta a Deus, pede direção ao Senhor, a gente conversa e a gente segue o caminho. As pessoas sempre terão uma opinião, e elas têm o direito de discordar, faz parte. É o povo de Deus, é o povo escolhido de Deus, é um povo com múltiplas ideias, é um povo que gosta de reclamar às vezes. Lembram da história de Moisés no deserto? Ah, que saudade das cebolas do Egito. O povo estava clamando, morrendo, sofrendo, escravizado. Agora eles estão livres, estão reclamando de cebola do Egito, meu irmão. É o povo de Deus. Nós precisamos amar o povo de Deus e aprender a conviver com essas opiniões. Mas Deus te colocou num lugar não para ouvir a opinião de todo mundo, mas para fazer o que Ele quer que você faça. Então ouça e obedeça a direção de Deus. É o que acontece aqui, é o que Gideão faz. Quando Gideão ouve a maneira que ele deveria fazer o sacrifício, ele faz. Não é só aqui, Gideão continua com isso. Ele continua fazendo alguns testes para ter certeza, realmente é o Senhor. E aí o Senhor devolve o teste a ele, né? Meus irmãos, é muito interessante isso. Gideão faz o teste: Senhor, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste aqui com um novelo. Em determinado momento ele diz: Senhor, se é realmente o Senhor, deixa só o novelo molhado, deixa o campo seco, faz com que a erva fique só no novelo. Em outro momento ele faz ao contrário, faz com que a erva fique no campo e nada no novelo. Ele faz os testes aí, na hora dele ir para a batalha, é a vez de Deus fazer os testes com ele. Gideão, tem muita gente,
manda o pessoal que está sem muita coragem para essa batalha ir embora. Aí, numa sentada, metade do exército cai fora. Porque muita gente, meu irmão, isso é incrível, se aproxima de você quando as coisas estão acontecendo, naquela empolgação. E aí às vezes você começa a acreditar e confiar no homem, né? Uau, pastor de juventude, chegou, primeiros 2, 3 meses, todo mundo quer ajudar. Depois de 3 meses todo mundo lembra que tem outras coisas para fazer. E aí o pastor fica sozinho. Mas se Deus te mandou, vai na força do Senhor. Não fica correndo atrás não, vai com quem você tem e corre atrás de quem não está. Porque a parábola é assim: se os da casa não querem, a gente vai na rua, nos antros da terra, e a gente vai buscar gente. O importante é a casa estar cheia. Você lembra? Gideão vai fazer os testes, e Deus agora vai fazer com Gideão. Gideão, tem gente demais ainda, desce lá para o rio. E Deus conhece a gente, né? No início da história, Gideão está fazendo uma malandragem para evitar que os midianitas levem tudo que ele tem. Então Deus diz: desce lá para o rio com o povo, porque lá eu vou separar o povo. E aí Deus não diz como é que ele vai fazer isso. É lá que Gideão vai descobrir. E vai descobrir da pior maneira, que só sobraram 300 para uma batalha gigantesca. Mas é o jeito de Deus. Gideão não questiona os métodos de Deus, ele obedece. A gente precisa aprender a fazer isso. Deixa os homens questionarem, deixa as pessoas falarem, deixa elas fazerem do jeito que elas acham. Mas você precisa ter a certeza de que Deus está te falando, e você precisa fazer do jeito que Ele está te falando para fazer. É assim que a gente recomeça, uma visão de Deus, claramente ouvindo a voz de Deus, obedecendo ao Senhor. E agora Gideão, quando ele começa a obedecer, ele percebe que ele não está diante dos homens, ele está num lugar sagrado. E ele entra em temor. Ai de mim. Meus irmãos, como é necessário a gente resgatar esse temor pela presença do Senhor. Como é necessário isso? Eu lembro que eu estava numa igreja alguns anos atrás, e escola bíblica dominical, período estava de férias, fui para lá e ninguém sabia quem era eu, lá quietinho, sentadinho no fundo. E aí o professor fez bem assim: se você hoje tivesse a oportunidade de estar diante de Deus, o que você diria para Deus? E aí, meu irmão, o que você diria para Deus se hoje você estivesse diante dele? Aí o pessoal começou: eu pediria tal coisa, eu faria tal pergunta, eu faria tal não sei o que, eu isso, eu aquilo. Aí teve uma pessoa que disse bem assim: eu ia me abaixar e ficar com muito medo. Eu fiz: tem um crente no meio desse povo, tem alguém que leu a Bíblia aí. Meus irmãos, João é o apóstolo do amor. Ninguém foi tão próximo de Jesus como João. João era aquele que reclinava a cabeça sobre o ombro de Jesus. Mas esse João, quando ele tem uma visão do Senhor Jesus glorificado, o texto bíblico diz que ele cai por terra como um morto, falta força. O temor toma conta do seu coração. Quando Isaías tem uma visão de Deus, da glória de Deus e da majestade da sua presença, o texto bíblico diz que ele dá um grito: ai de mim, estou perecendo. Bom diagnóstico de si e do seu povo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Daniel é um homem santo, um homem citado por Deus como um modelo e padrão de santidade. Quando ele tem uma visão do Senhor, ele cai doente. Ezequiel, o homem da visão no vale de ossos secos, ele também cai por terra diante da visão da glória do Senhor. Meus irmãos, a gente precisa resgatar essa visão da glória do Senhor, esse temor do Senhor no nosso dia a dia.
Às vezes parece que a gente perdeu esse senso de que Deus é Deus. As pessoas entram nas igrejas muitas vezes e elas tratam os utensílios do culto como se fossem coisas descartáveis. Você está diante de algo que foi consagrado para o Deus do universo. Nós precisamos ter temor. Capítulo 2 do livro de Salmos, né? O Salmo 2. Os professores dizem que a gente não pode dizer que Salmo é capítulo, né? Mas bota lá no capítulo 2. Ele nos ensina que nós devemos nos aproximar do Senhor com temor e tremor. Qual é o princípio da sabedoria? Temor do Senhor. Eu sei que muita gente fala que temor não é sentir medo, etc, etc. Realmente, temor, meus irmãos, não é sentir medo, é ficar desesperado de medo. A ideia é mais intensa. Se você for realmente ver, a ideia é mais intensa. Não é um medo qualquer, é desespero. Sabe quem é sábio? Quem tem essa consciência da grandeza de Deus, da glória de Deus. Gideão tem essa consciência, então ele está pronto para o recomeço. Ele está pronto para experimentar o extraordinário de Deus por conta dessa consciência de que estar diante de Deus muda as coisas na nossa vida e pode inclusive retirar de nós a própria vida. Deus ainda mata, viu, meus irmãos? Ele ainda mata. Deuteronômio ainda continua lá na Bíblia do mesmo jeito. Eu firo e eu saro, eu mato e eu faço viver, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Minha mãe já é falecida. A minha mãe tinha uma frase. Minha mãe dizia pra gente, né, uma espécie de terrorismo evangelístico. Minha mãe não evangelizava, era um terrorista, um evangelístico com os filhos. Ela dizia bem assim: meu filho, brinca até com Satanás, mas não brinca com Deus. Ela dizia: de Satanás Deus te tira das mãos, mas das mãos de Deus, meu filho, ninguém pode te tirar. Não brinca com Deus. Você lembra lá ainda de Hebreus? Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Meus irmãos, a palavra continua a mesma. Temor do Senhor precisa estar no nosso coração. Nós precisamos ter isso muito claro diante de nós. Nos aproximarmos com zelo, com cuidado. Quando a gente for cultuar o nosso Deus, meu amigo, meu irmão, muita alegria, muito ânimo, mas muito temor no nosso coração. Esse ano eu fui para Foz do Iguaçu, para a Assembleia da Convenção Brasileira, e lá eu encontrei um amigo que eu não via há muito tempo, o Abdala. O Abdala muito feliz porque Juana hoje, né, está esperando o terceiro. Quando ele chegou, Juana não queria nem o primeiro. Então Abdala parece que de alguma maneira era parente de minha mãe nesse tipo de evangelismo, mas ele fez uma espécie de discipulado de terror com Juana, né? Quando ele chegou lá em casa, o Abdala é um ex-muçulmano, não confunda com o pastor Rafael Abdala, tá? Que foi vice-presidente da convenção, outro Abdala, um ex-muçulmano libanês, descendente de Mohammed, como ele mesmo diz, treinado para ser uma bomba, tentou se explodir, não deu certo, ficou frustrado porque ele foi criado para se explodir como homem-bomba, e aquele era o objetivo de vida. E aos 17 anos ele tentou fazer isso, e ele apertou várias vezes aquele negócio, fez toda a declamação, né, que eles fazem. Tem uma frase que eles fazem sobre Deus que é gracioso, etc, etc, e apertava, e a coisa não explodiu. E quando ele voltou destruído, porque ele não conseguiu se explodir e cumprir o propósito de vida dele. E dali ele quis sair do Líbano, foi se bater por aqui pela Colômbia, foi descendo da Colômbia a pé, desorientado, foi até o Paraguai. Do Paraguai ele encontrou com o pastor Flávio, foi evangelizado, se converteu. Hoje ele é crente, família de Abdala toda tem Abdala como uma vergonha. O Abdala ficava lá em casa, ele ficou lá em casa uma época comigo, e eu lembro que um dia o irmão dele ligou e começou a falar com ele em árabe. O irmão dele estava chateado, e ele respondendo com calma:
E conversando, quando desligou, ele fez bem assim: pastor, meu irmão, ele me liga sempre. Ele estava me ligando aqui morrendo de raiva, dizendo bem assim: estou só esperando nossa mãe morrer para lavar o sangue da nossa família. Você é a vergonha da nossa casa. Assim que minha mãe morrer, eu vou aí te matar, viu? E ele disse que ele estava aproveitando essa oportunidade para evangelizar o irmão, já que ele não consegue falar com mais ninguém da família. Meus irmãos, quando o Abdala ia para os lugares pregar, quando ele terminava de pregar, ele chegava, olhava para mim e dizia assim: pastor Edson, eu falei alguma coisa que não está de acordo com a palavra de Deus. 1h30 de pregação. Não, Abdala, você pregou diante da palavra de Deus. Ai, obrigado, Senhor, muito obrigado. Temor do Senhor no coração. Muitas vezes eu e você já perdemos. Tinha medo de fazer alguma coisa fora da Bíblia. Eu tenho que atualizar agora, porque eu contava a história de Abdala, ele tinha 5 anos de crente e ele tinha lido 20 vezes a Bíblia toda. Tem gente que tem 20 anos de crente e não leu nenhuma, né? 20 vezes a Bíblia toda. Aí eu tive agora para conversar com ele. Aí eu cheguei, apresentei ele ao seminarista da igreja. Olha, esse aqui é Abdala, não sei o que lá. E a gente começou a conversar. Ele já leu a Bíblia 20 vezes toda. 20 vezes não, meu pastor, 56. Estou caminhando, 57. Estou caminhando para 58. E ele disse: minha meta, pelo menos, se Deus me der vida, ler 200 vezes a Bíblia toda. Porque eu li 100 vezes aquele livro mentiroso. Então a verdade eu preciso ler 2 vezes mais. 2 vezes mais. Mas temor no coração. Abdala chegou para Moana que não queria engravidar, queria aproveitar o casamento. Ela não gosta muito disso não, mas foi. Ele até lembrou e contou para os seminaristas. Aí ele chegou para Moana, fez bem assim: minha irmã, o que é que a Bíblia diz que os filhos são? Bênção, né? Quem rejeita a bênção do Senhor recebe maldição. Muito cuidado. Discipulado meio que de terror, né? Meus irmãos, depois de 6 meses, o ano estava grávida de Manuela. E hoje a gente está caminhando para o 3º aí, só Deus sabe onde isso vai parar. Amém? Bem-aventurado o varão que deles enche a sua aljava. Ouvir a voz de Deus e temer ao Senhor. Ouvir a voz de Deus e temer ao Senhor. O Gideão faz isso. Ele sabe que ele está diante de Deus, ele sabe que aquela visão é do Senhor. Então ele agora trata de andar com muito cuidado, porque a gente tem que ter cuidado na presença do Senhor. A gente tem que ter zelo com as coisas do Senhor. A gente tem de ter temor quando a gente está lidando com as coisas que são de Deus. Às vezes a gente trata as coisas de Deus de qualquer maneira. Não faça isso. Tenha temor do Senhor. Para nós recomeçarmos, nós precisamos recomeçar do jeito certo. E o jeito certo de recomeçar, meu irmão, é temendo ao Senhor. Temendo verdadeiramente o Senhor. E aí, Deus dá uma palavra de Gideão. E aquilo que lá no início eu ressaltei, um homem que, reconhecendo que é de Deus, ele crê, mas não duvida. Deus diz: tenha calma, tenha paz, você não vai morrer. Gideão agora vai fazer uma festa ao Senhor. O Senhor é um Deus de paz. Até hoje, né, naquela época, até hoje está estabelecido aquele lugar onde o Deus de paz falou com Gideão. Que a paz do Senhor possa estar no nosso coração em toda a nossa jornada. Os inimigos ainda estavam lá, a guerra estava lá, as lutas difíceis estavam lá, mas Gideão agora estava andando com a paz do Senhor, porque ele teve uma visão de Deus, ele ouviu a voz de Deus, ele sabia como caminhar, porque ele estava obedecendo à direção de Deus, e ele estava fazendo tudo com o zelo que um servo de Deus deve ter. Que Deus nos ajude a recomeçarmos desse jeito, meu irmão e minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Baixe a sua cabeça, eu quero orar por você. Santíssimo Deus, tua
palavra nos ensina que o Senhor é o nosso Pai. Que alegria termos o Senhor como nosso Pai. Obrigado porque o Senhor está conosco, o Senhor nos trouxe a este lugar. Foi o Senhor que nos trouxe aqui. Talvez nós, quando viemos para cá, tínhamos algumas ideias diferentes. Achávamos que estávamos vindo para fugir do carnaval. Talvez nós achemos que estávamos vindo para prestigiar um amigo, para matar a saudade de alguém, para ter um tempo para descansar. Mas em verdade era o Senhor que estava nos trazendo aqui para conversar conosco. Nós sabemos disso. Nós pedimos, Senhor, que esse seja um tempo de renovo espiritual, refrigério espiritual. Que esse seja um tempo, Senhor, onde a gente possa ser marcado pela presença do Senhor de tal maneira que quando nós estivermos falando, assim como os homens identificavam nos teus apóstolos, estes homens andaram com Jesus, porque olha a maneira como eles falam, eles não têm escolaridade para falar desse jeito, olha a maneira como eles falam. Senhor, que as pessoas percebam que nós andamos com o Senhor, que a maneira que nós falamos é diferente, há algo extraordinário em nós, uma visão dada pelo Senhor para a nossa trajetória. Nós sabemos qual é a nossa missão, porque o Senhor tem nos comunicado ela. Como povo teu, nós estamos aqui para vivermos para o louvor da glória de Deus. Nós estamos aqui para nos realizarmos e nos preenchermos no Senhor e na sua glória, Pai. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui também para nos lembrar disso, nos lembrar vivermos ligados ao Senhor e unidos ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra e tudo que ela nos ensina. Obrigado, Senhor, por tudo que nós vivemos e ainda vamos viver aqui, porque o Senhor nos trouxe aqui e nós te louvamos, porque no teu cuidado o Senhor nos trouxe aqui. Louvado seja o Senhor e exaltado para sempre seja o Senhor, em nome de Jesus, amém. Preciso da